você abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. Nós começamos a tratar desse texto pela manhã e vamos continuar. 2 Reis, capítulo 4, 38 a 41. Está ali no telão, irmãos? Vamos ler juntos? Vamos lá? Essa versão que está aqui, que é a versão do aniversário, a Bíblia do aniversário da igreja. Vamos lá juntos? Eliseu voltou de Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. E ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Amém, queridos? Perigos mortais. Esse é o tema que nós estamos desenvolvendo. E a história é interessante, né? Aquele ajudante do profeta Eliseu foi ao campo, estava encarregado de fazer o cozido para a turma, panela grande, né? E ele, sem conhecer, sem saber, ele colheu colossíntida. Esse é o nome que os comentaristas dão àquela planta, estudando exatamente o local, enfim. E ele colocou esses frutinhos, ou essas frutinhas, ou tipo um legumezinho, parecido com maxixe, ou um pepinozinho, só que a casca era assim muito parecida com a casca da melancia, com aqueles desenhos. Ele achou que aquilo ali, poxa, vou incrementar o cozido, vou arrebentar, né? Mas aquilo ali era venenoso. E aí, na hora de comer, todo mundo cheio de fome, época de fome, morte na panela. A morte aí. Quem comer vai morrer. E se alguém não tivesse falado, reconhecido, até Eliseu, lógico que ele estava protegido pelo Senhor, mas corria o risco de morrer. Então começamos a fazer uma analogia com a vida espiritual, com a vida cristã, com a igreja de Jesus, que a fome espiritual, as pessoas estão carentes de uma comida saudável, que nem sempre é servida, né, nas igrejas, a palavra de Deus. Há muito alimento contaminado, contagioso. Então, tirei 2 lições de manhã aqui desse texto. A primeira foi: os perigos mortais podem existir dentro das igrejas. Olha, naquele grupo, profeta Eliseu, não é? Que sucedeu o grande profeta Elias, que pediu porção dobrada. E sabe o que aconteceu?
ele fez praticamente o dobro de sinais que Elias tinha feito. Um homem de Deus, que tinha seus discípulos, não é? E todos estavam ali cheios de fome. Num grupo de profetas e discípulos. Isso aconteceu. Então, a aplicação que eu fiz de manhã é que dentro das igrejas, nós corremos esse risco. Há perigos dentro das igrejas. Esse perigo está nos púlpitos, nos microfones das rádios, da televisão, na literatura, nos seminários, nas músicas evangélicas, rádio, TV, enfim. Redes sociais, então, está infestado, irmãos. Redes sociais. Coisas assim, absurdas, que não vale nem a pena perder tempo vendo o que está acontecendo. Vendo o que está acontecendo. Outro dia tinha um vídeo, aquela entrevista dentro do estúdio, podcast, chama. Um líder, acho que era um apóstolo, chamado apóstolo, né? Falando assim, irmãos, exatamente isso. Na minha igreja eu não quero pobre. Eu quero só rico na igreja. Se tem aquela roupinha, não entra, só roupa de marca. Irmãos, falando isso para o mundo. Não vende chinelo. Olha, só quero pessoas ricas na igreja. Você pode imaginar um líder de uma denominação falando isso? Não é piada, irmãos. É o que está acontecendo. E tantas outras que nós mencionamos de manhã, e outras. Né? Então, o que a Bíblia fala? Que existe outro evangelho sendo pregado, disseminado, que não é o evangelho de Jesus. Tá? Não é o evangelho de Jesus. É um outro espírito que está agindo, e eu estou falando no meio das igrejas. São falsos, que estão dentro das igrejas. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele não está se apresentando aí, aquele bicho papão, ele está infiltrando-se na igreja. É assim que ele faz. Você lembra quando Satanás se apresentou a Deus no livro de Jó? Ele foi junto com aqueles que foram estar com o Senhor, se apresentar, ele foi junto. Foi lá no jardim do Éden, onde Deus criou para o casal e sua descendência. E, enfim, irmãos, é assim que Satanás está agindo. E você, quando abre a Bíblia, quando você vê as cartas de Paulo, né, o Apocalipse, as 7 igrejas, você vê como o inimigo está dentro das igrejas agindo. Dentro das igrejas. Né? Então, o Apocalipse fala até de Jezabel dentro da igreja. Olha só, mulher de prostituições, seduzindo membros das igrejas. Então nós temos que ter cuidado. Há morte na panela, há perigos mortais, e o inimigo está infiltrando-se assim. Vimos também que os perigos mortais, a morte na panela, pode vir com uma boa aparência. Aquele jovem colheu a colossíntida, parecendo um legume muito comestível, um pepininho gostoso que vai dar um grande sabor, vai dar um tempero legal, uma aparência saudável, só que era venenosa. E aí nós tanto lembramos de aparência, que falamos de manhã, né?
o joio misturado com o trigo. Os dois se parecem, só na colheita é que vai haver uma grande distinção, e aí vai haver a separação. Judas, o tempo todo, até a traição, ele se parecia com um melhor apóstolo. O próprio diabo se disfarça, transfigura em anjo de luz. Então é isso que está acontecendo. Parece, mas não é. Então falamos de manhã a importância do discernimento espiritual, que vem por duas coisas. Lembram? A palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra, irmãos. Tem que conhecer a revelação de Deus, como Deus se revelou, quem é Deus, o que Ele quer. O que Ele quer, qual é a vontade dEle. E o Espírito Santo de Deus. A pessoa, quando recebe Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo. Esse Espírito não sai, faz morada. Então, isso, por essas duas coisas, nós temos condições de fazer discernimento espiritual, conhecendo a palavra e selado pelo Espírito Santo. Agora vamos à terceira lição que eu quero colocar. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Tá? O terceiro perigo. Os perigos mortais podem surgir mesmo as pessoas tendo boas intenções. E isso é interessante, irmãos. 39. Então um deles saiu para o campo, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles, voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Verso 40 começa assim: depois deram de comer aos homens. Para aí. Olha, esse jovem estava cheio de boas intenções. Ele queria fazer algo bom. Ele queria apresentar uma comida legal para o profeta Eliseu e todos os outros discípulos e outros profetas. Mas ele, com essa boa intenção, jamais poderia imaginar que estava colocando em risco a vida de todo mundo, de todas as pessoas ali. Se comessem, iam morrer. Boas intenções. Irmãos, boa intenção não basta. Sinceridade não basta. Porque às vezes a pessoa, mas ela é tão sincera. Poxa, ela, essa pessoa. Mas pode estar equivocada, irmãos. Sinceridade não basta. Tem uma historinha antiga de uma velhinha, que ia fazer um chá para uma visita, e ela não enxergava direito. Ela foi lá na cristaleira, lá no armário, e pegou um pote, botou água para ferver e tal, para botar um negócio para fazer chá. Só que na história aparece assim o recipiente, o vidro, e estava uma caveira, dizendo assim, veneno. Mas ela não enxergava. Ela ia oferecer um chá para alguém, mas não estava vendo que era veneno. Cheio de boas intenções, querendo ajudar, querendo servir, sincera, mas levando à morte, como esse jovem aqui. Não sei a sua experiência, mas meus pais, eles religiosos, me ensinaram com toda boa vontade, irmãos, com toda sinceridade, mas me ensinaram uma religião idólatra. Me ensinaram a ser idólatra. Faziam com tanto amor,
com tanta sinceridade, com tanta boa intenção. Mas quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia, eu vi a verdade, enxerguei a verdade. Mas eles estavam sendo sinceros, eles receberam aquilo e estavam transmitindo aquilo, como se fosse uma grande verdade. Essa minha irmã, de nome Zaira, ela que ficou viúva agora há pouco tempo, que nós viajamos lá para o sepultamento, lá de Vitória. Um dia, ela foi colocar um colírio nos olhos do marido, esse que faleceu, mas não tinha nada, não faleceu nada por isso não, tá? E ela colocou, irmãos, um ácido, estou falando, sério, um ácido nos olhos dele. Se não corresse e lavasse, enfim, ele quase ficou cego. Mas olha a boa intenção, vou colocar um colírio. Ontem Rosângela colocou um negócio nos meus olhos ali, né? Aquela, como é que é, água, soro, né? Mas foi tudo bem, tinha um cisquinho aqui me atrapalhando, mas não foi ácido não, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Às vezes você confunde, já botou sal no lugar de açúcar, açúcar no lugar de sal? Quantas vezes? Acontece. Então, irmãos, hoje nós ouvimos pregadores dizendo assim, com toda sinceridade, e você percebe isso, alguns com malícia, né? A gente sabe disso. Cristão verdadeiro não tem problema financeiro. Que legal, hein, gente? Vou para lá, vou correr. E fazem promessas que Deus nunca fez. Se você fizer isso, você vai ter, prosperidade financeira, você não vai ficar doente. Você vai ter casa nova, carro novo, você vai morar lá de frente para a praia. Eu falei de manhã de frente para a praia, né? Então, promessas, eu até acredito que alguns são sinceros. Uma vez eu recebi aqui, logo que eu comecei a pastorear, um homem que queria falar comigo e tal, parente de uns irmãos aqui da igreja, e queria me convencer, né, da doutrina dele. E aí recebi, tudo bem, vamos lá, né? E aí ele, enfim, você conhece a doutrina adventista, como é que é, e ele querendo me convencer de qualquer maneira. Aí eu peguei aquele texto de Jesus na cruz. Aí eu falei, está vendo aqui, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí ele, aí deu um sorrisinho assim, pastor, é que no original, no original não está assim não. No original está assim, na verdade, te digo hoje, vírgula, ainda fez assim. E estarás comigo no paraíso, um dia, porque eles creem no sono da alma. Falei, é mesmo, rapaz? Aí ele deu assim um azar tão grande, irmãos. Eu estava recentemente saído do seminário, o grego estava assim, fresquinho, né? E o Novo Testamento grego estava em cima da minha mesa. Eu falei, então, por favor, meu amigo, me ensina, me mostra aqui. Meu irmão, não prestou. Não sabia nem abrir. Aí eu falei, está vendo aqui? Não é isso. Não é isso que está aqui. Aí eu abri e falei, está vendo aqui? Não é isso que está escrito. Aí sabe qual foi a desculpa dele? Mas é isso que a gente aprende lá. Então a gente aprende e fala. Assim,
Ele estava falando com toda sinceridade, irmãos, achando que queria me ajudar. Você está percebendo que sinceridade não basta? Quantas pessoas estão no caminho errado e estão sinceras, são sinceras, a gente respeita as pessoas, irmãos, com as suas crenças e religiões, a gente respeita as pessoas e deve amar as pessoas em toda situação, mas nós temos que ter o discernimento, o conhecimento da verdade e mostrar a verdade. Porque as pessoas estão sinceras, elas estão enganadas, mas são sinceras, irmãos. Então essa pregação hoje de prosperidade e resolução dos problemas e não enfermidade tá demais, irmãos. É uma coisa assim assustadora. Essa pregação de só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Deus dá a vitória, irmãos, quando é da vontade dEle, quando nós temos fé. Deus, claro que dá. Mas nem sempre Deus cura, irmãos. Como é que Elias morreu? O profeta Elias. Como é que ele morreu? Não morreu. Ele foi levado aos céus numa... nada de carruagem. Até as músicas falam isso, né? No redemoinho, a carruagem separou. Os dois estavam tão ligados que veio uma carruagem e separou os dois. E ele foi num redemoinho. O profeta Elias, que pediu porção dobrada do Espírito, Eliseu, né? Obrigado, presta atenção, hein? Fez o dobro de sinais. Como é que ele morreu? Não sabe? Com uma enfermidade grave. Sofreu. Como é que é isso, irmãos? Por que Jesus não tirou o espinho na carne de Paulo? Por que Jesus não livrou Estevão, o primeiro mártir, do apedrejamento? Você sabe o que é morrer a pedradas, irmão? Não sabe, nem eu, nem quero saber. Você já levou uma pedrada na vida? Nem queira. Dói. Você imagina um monte de gente jogando, e não era pedrinha não, era pedregulho mesmo, para matar, para derrubar a pessoa. Morreu. Por que Deus não livrou, hein? Aquele que estava pregando, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Por que Deus deixou? Por que Deus deixou João Batista ser degolado? Que tragédia! Já pensou? Pensa num pastor de renome. Pastor Tadeu, não quero isso para mim não. Um pastor de renome aí, pegaram o pastor, levaram para uma comunidade, coitado das comunidades, nada disso, levaram para um lugar e cortaram a cabeça dele. Que situação, meu Deus! Por que Deus deixou? Por que lá em Atos 12, Tiago é morto ao fio da espada? Mas Pedro, que estava preso também, depois veio um anjo libertá-lo. Por que Deus deixou Tiago morrer assim? Se era um dos líderes da igreja, um apóstolo do Senhor. Como é que é? Por que Paulo tinha um pé frio de os naufrágios sempre dava errado?
Navio que ele estava afundava. Esse homem é o pé frio, só pode. Irmãos, são essas coisas que a gente tem que parar um pouquinho para ver qual é o evangelho que seguimos. Ter Jesus, ter a presença de Deus, nada se compara na vida ou na morte. A gente acha que morte é um castigo, né? Não, é prêmio para quem está com o Senhor. Então nós temos que ter essa visão que é diferente, irmãos, da que as pessoas estão pregando hoje. Então por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus tinha algo melhor para essas pessoas. Deus tinha algo melhor para elas. Essas pessoas precisavam crescer, ter mais maturidade espiritual. Deus tinha um plano para a vida delas. Outras pessoas precisavam ser salvas através daquela experiência, daquela dor, daquela dificuldade, daquela provação. Outras pessoas seriam alcançadas através da luta dos servos e servas do Senhor. Às vezes a nossa fé precisa ser testada, provada, como foi a fé de Abraão, provada, para a gente adquirir força espiritual, experiências profundas com Deus. Ó irmãos, experiências profundas com Deus nós temos nos vales difíceis. Nas grandes provações que passamos, quando a gente crê no Senhor, crê nas promessas de Deus, irmão, nós temos experiências maravilhosas, que são sustentáculos na nossa vida espiritual. Então, queridos, não basta as pessoas terem boas intenções. E eu lembro logo também dos amigos de Jó. Gente, que amigos maravilhosos. Amigos da onça, né? Mas olha, eles tinham boas intenções. Já leu os discursos deles? Que discurso maravilhoso! Contagiante! Cheio de boas intenções, querendo ajudar Jó, querendo ajudar, mas não estavam ajudando, porque eles não falaram de Deus aquilo que é correto. Teólogos, mas não falaram de Deus aquilo que é correto. O próprio Deus disse isso. Então, Jó, você tem que interceder por eles, porque o que eles falaram de mim não está correto. E Jó, o doente, teve que interceder pelos sãos. Boas intenções. Então, não é suficiente boas intenções. Sinceridade. Nós temos que estar baseado na verdade. Verdade. Por último, perigo mortal, a morte na panela, precisa ser identificada e retirada. Verso 40, parte B, veja aí, por favor. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Verso 41. Mas Eliseu disse: tragam a farinha. E ele colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia nenhum mal na panela. A colossíntida foi identificada, alguém conheceu. Ih, gente, isso é venenoso. Isso é venenoso.
vai trazer morte. E aí Eliseu manda trazer farinha de trigo, coloca, e o mal foi tirado. O mal foi tirado. Não havia nenhuma propriedade mágica poderosa na farinha, no trigo. Você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho e logo em seguida passou por uma grande provação? Qual foi? Sede. Sede. Imagina, quase 3 milhões de pessoas caminhando no deserto sem água. De repente, eles batem no lugar chamado Mara. Por que esse lugar é chamado de Mara? Porque as águas eram amargas e eles não puderam beber, muito amargo. E aí Moisés pegou um galho, um graveto lá, jogou na água e a água ficou maravilhosa. Tinha alguma propriedade aquele galho de árvore? Não. Poder de Deus. Poder de Deus. Essa farinha aqui não tinha nenhum poder. O poder era de Deus. De livrar, de tirar a morte da panela, de eliminar o veneno e não ter riscos mais. Jeremias 23, 28 diz que a farinha de trigo é símbolo da palavra de Deus. Jeremias 23, 28. Palavra de Deus. A palavra de Deus que alimenta. Jesus é o pão da vida. Que alimenta de verdade. É o maná que desceu do céu para nos dar vida e vida eterna. Mateus 4:4, Jesus disse: está escrito, o ser humano não viverá só mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Viverá. Não só de pão, mas da palavra de Deus. João 16:63, né, diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Vida. E há vários salmos, especialmente 119, versos 25, 28, 50 e 107, diz que por meio da palavra de Deus, nós somos vivificados e fortalecidos. Palavra de Deus. O trigo, a farinha de trigo representa a palavra de Deus. É essa palavra que precisamos examinar, irmãos. Nós precisamos ser como aqueles crentes bereanos, Atos 17, 11, que ouviam e conferiam na palavra. Deixa eu ver se isso é isso mesmo. Estou ouvindo aqui, vou conferir se é isso mesmo. Mas muita gente não quer conferir, irmãos. A Bíblia está ficando de lado, irmãos. Estão lendo muitas outras coisas. E a gente tem que voltar ao lema da reforma, em um deles que é sola escritura, só a Bíblia, só as escrituras sagradas. A autoridade está nas escrituras sagradas. E só. Não tem outra revelação de Deus. Não tem outro livro sagrado. Só pela palavra, irmãos, o veneno é tirado. Só pela palavra que nós vamos ter saúde. Irmãos, como nós precisamos fazer isso. Hoje em dia o Brasil, você sabe muito bem que a cultura religiosa brasileira é um subproduto dos cultos afros, do kardecismo europeu, do catolicismo romano e da pagelância indígena.
há uma miscigenação, uma mistura. E isso se enraizou de tal maneira, irmão, que estão impregnados nas igrejas. Nas igrejas. Um sincretismo religioso medonho. Olha o que as pessoas estão pregando, irmãos. Olha como elas desviam da palavra. Sabe por quê, irmão? Que não há conteúdo na pregação. Não há conteúdo na pregação. Então eles têm que inventar coisas, inventar campanhas de óleo, de sal ungido, de água, de não sei o que lá, cajado de Moisés, arca, pedacinho da arca, né? Vendem, né? Num dos programas aí, Fala Que Eu Te Escuto, e eu preciso citar, que está na internet, e de vez em quando sai, o bispo lá fala assim: tudo que fazemos com fé é abençoado. Olha só que heresia. Tudo que fazemos com fé é abençoado. Será? E aí ele disse, aquela história do copo d'água, né? Está aqui, beleza. Se você não tem água aí, exatamente isso, tá? Eu vou até voltar aqui para o meu esboço, porque ele falou, se você não tem água, um copo d'água, e coloca vodka, coloca pinga, coloca cachaça, e eu vou consagrar, e você vai beber. Bebum aproveitou, né, meus irmãos? É agora que eu vou beber a garrafa inteira, está abençoada. E as pessoas, irmãos, cheias de boas intenções, de fé, levam suas garrafas d'água para pegar a gotinha milagrosa, em cada garrafa. A gotinha da água que veio lá de Israel. De repente, bem contaminada, hein? Bem contaminada. E aí, irmãos, que tristeza, queridos. Quantos milagres fabricados, irmãos. Fabricados. Não é piada, mas eu achei tão engraçado uma senhora falando que levou um lencinho e ela foi curada da prisão de ventre. Está na internet, irmãos. Testemunho da mulher, tadinha. Tantos dias que não ia no banheiro, tadinha. Mas passou o lencinho milagroso. Irmãos, isso parece brincadeira, né, irmãos? Assim, com todo respeito, a gente não está aqui para jogar pedra, mas eu como pastor tenho que esclarecer, irmãos. Eu tenho obrigação, eu vou dar conta da vida de vocês. É isso que a Bíblia diz. O pastor vai dar contas de cada palavra, vai dar conta das suas ovelhas, o que eu ensinei, o que eu preguei. Então eu preciso esclarecer você, com todo o amor e todo o respeito que eu tenho às outras religiões, e a gente não costuma citar aqui. Existe um falso profeta hoje, que eu não vou citar o nome dele não, que, irmãos, é o maior falso profeta que está atuando hoje. Está aí, nos grandes templos, na mídia, na televisão, nas rádios, falando a favor do aborto. Este homem, falando a favor do aborto, do homossexualismo, falando que um cristão verdadeiro pode ficar possesso. Olha só, que incoerência.
Um cristão verdadeiro tem um Espírito Santo de Deus. Como é que o diabo vai entrar onde o Espírito Santo de Deus está? E ele teve a cara de pau de dizer que o milagre que Jesus fez de transformar água em vinho não valeu de nada. Exatamente isso. Não sabe que por trás dos milagres Jesus tinha muitos ensinos a dar. Jesus não era milagreiro, curandeiro. Não, ele sempre tinha muitos ensinos através daquilo que fazia. E as igrejas estão cheias, irmãos. As pessoas estão equivocadas. Elas abrem a Bíblia, irmãos. Elas abrem a Bíblia. Isso me faz lembrar de uma história interessante. Um cego estava querendo atravessar uma rua muito movimentada. Estava assim um tempo chuvoso. E ele parou assim, na beirada da estrada. E querendo atravessar, de repente veio alguém e pegou no braço dele e atravessou. Estavam atravessando. De repente, aquela freada, sabe aquela freada? Que você, e aí você já espera o quê? O barulho. Pegou os dois. Morreram na hora. Aí quando foram examinar, irmãos, aí, gente, os dois são cegos. Um cego guiando o outro cego. Jesus falou sobre isso. A pessoa que não sabe direito, aquele menino não conhecia e estava fazendo o ensopado. Tem gente que não sabe direito e está guiando outras pessoas. Um cego guiando outro cego. Triste demais, irmãos. Está lá em Lucas 6,39. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova, no buraco? Isso está acontecendo, irmãos. E eu preciso alertar os irmãos sobre tudo isso. As pessoas são sinceras, mas estão equivocadas, irmãos. A mensagem não bate com a Bíblia. Não bate com a Bíblia. Outro dia na televisão, eu não assisti, me falaram que, sabe aquele negócio de compartilha a bênção, conta a bênção e tal, aquele negócio todo? Aí a primeira pessoa falou assim: eu fiz a campanha das 7 semanas e eu orei com os 300 pastores que foram lá em Israel e eu fui curada. Aí a segunda pessoa assim: eu comprei o cajado de Moisés e peguei o cajado, bati em cima do carro que eu queria comprar e comprei. E foi assim, até que chegou uma senhorinha idosa, chegou a vez dela, passaram o microfone para ela. Conta a sua bênção, minha irmã. Eu recebi Jesus como meu Salvador. Que paz do meu coração. Eu nunca senti isso, nunca fui tão feliz. Que alegria meus pecados terem sido perdoados. Tal. E aí ele interrompeu e falou assim: tá bom, minha irmã, agora conta a bênção. Quer dizer, isso aí não vale. É assim, irmãos. Irmãos, estejam alertas. Em Goiânia,
já estou partindo para o fim, tá? Em Goiânia, no encontro de apóstolos, chamados apóstolos, receberam uma nova revelação de Deus, a solução para o Brasil. Deus revelou a eles a solução para transformar o Brasil. E qual foi? A revelação foi o seguinte: vocês têm que pegar aviões, helicópteros, e vocês têm que ir nos 4 cantos do Brasil e despejar óleo, unção, nos 4 cantos da nossa pátria. Irmãos, estou falando fatos. E assim o Brasil será transformado. Olha só, irmãos. Quer dizer, não é a palavra de Deus que vai transformar. Olha só, que revelação é essa, irmãos? Contrário à palavra de Deus, que vai libertar, quem vai libertar o Brasil é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade os libertará. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Retirar o veneno do nosso meio. Identificar isso e mostrar a verdade, o pão que desceu do céu, a palavra de Deus. Teve a moça dizia-se evangélica, ela, pela internet, ela fez um leilão da sua virgindade. Se dizia evangélica. Leilão da sua virgindade. Essas coisas estão acontecendo no nosso meio, irmãos, e a gente às vezes não percebe. Em 2 João, capítulo 7, no versículo 7, 2 João 7, o apóstolo João diz assim: enganadores andam pelo mundo afora com o propósito de enganar os cristãos. John Stott, ele falou assim: assim como os apóstolos foram enviados ao mundo para pregar a verdade, olha só, esses falsos mestres foram enviados pelo diabo para pregarem a mentira. E estão dentro das igrejas. Atos 20, 30, o apóstolo Paulo falando de lobos devoradores. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Esses pervertidos, corruptos, desviados, estão arrebanhando. Isso é veneno mortal que a Bíblia apresenta aqui, irmãos. Nós temos que ter a comida saudável. O profeta Amós, no capítulo 8, ele fala de um tempo que vai ter fome e sede. E ele fala assim: não fome de pão, não sede de água, mas da palavra de Deus. Estamos vivendo isso. Fome e sede da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida e dá vida. Vida abundante, vida eterna. Precisamos ler, estudar, meditar, praticar e pregar a palavra de Deus. A solução está na palavra de Deus, no trigo, no pão espiritual que é Jesus. Se você não o aceitou ainda como seu Salvador, corra para os braços de Jesus. Não estou falando de religião nenhuma. Estou falando que a Igreja Batista é a certa. Não. Estamos procurando vivenciar, pregar, seguir a palavra de Deus, o puro Evangelho. E você é bem-vindo, bem-vinda aqui nesta igreja. Estamos de braços abertos para te receber. Se você quer servir a Jesus aqui conosco, vocês serão bem-vindos. Mas a gente procura, não agradar,
mas pregar a palavra. Às vezes ela vai desagradar, irmãos. E quando Jesus pregou o duro sermão, em João capítulo 6, muita gente o que, vocês também querem ir? Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. É isso que nós estamos procurando fazer, irmãos. Então, os perigos mortais podem existir e estão existindo dentro das igrejas. Às vezes eles vêm com boa aparência. Às vezes esses perigos vêm através de pessoas bem intencionadas. Mas isso precisa ser identificado e retirado do meio do povo de Deus. E é a palavra de Deus, é essa palavra aqui, viva, eficaz, que não muda, ela é eterna. É essa palavra que tem poder, irmãos. Essa palavra que tem poder para transformar vidas, para dar vida a cada um que crê e segue o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.